falar lá, porque senão ninguém vai entender nada aqui nessa live. Mas basicamente, né, eu sou analista corporal e a gente identifica o formato do nosso corpo, né? Pelo formato do nosso corpo, a gente identifica como funciona a nossa mente. Isso pode parecer um pouquinho maluco, né? O que uma coisa tem a ver com a outra, o que o nosso corpo tem a ver com a nossa cabeça. Mas na verdade é muito simples de entender quando a gente entende que o nosso corpo ele se adapta ao ambiente que a gente vive, né? E não só ao ambiente externo, mas também ao ambiente interno. Então, literalmente, né, o formato do seu rosto, do seu olho, da sua boca, do seu corpo, tudo isso vai mostrar como é que a sua mente funciona. E isso é legal de entender, porque muitas vezes a gente não entende o porquê que a gente pensa de uma forma, age de outra forma, porque a gente tem algumas reações esquisitas que nem a gente mesmo entende. Por que essas confusões acontecem? Então, vai ser legal essa live aqui, porque a gente vai poder explicar isso e como que isso tudo entra dentro da questão do esporte, da aventura, né? Que a gente fica com aquela vontadezinha de explorar tudo e às vezes a gente fica se comparando com o outro, né? Ai, meu Deus, mas aquela pessoa consegue fazer aquilo e eu não. Ai, mas eu não sei como que aquela pessoa consegue fazer aquilo e eu não. Então, a gente vai trazer tudo isso junto com os traços hoje. Nossa, é exatamente isso. Quando eu fiquei sabendo do Corpo Explica, assim, o que significava tudo isso, eu fiquei em choque, assim. Eu fiquei tipo, gente, mas faz sentido! Como assim minha vida explicada nisso? E olha que, assim, eu nem fiz ainda análise, realmente foi, tipo, vendo vídeo no YouTube que eu ficava assim, nossa, com certeza eu sou isso, não é possível. E daí agora você falando, eu tô assim, gente, ela tá me analisando, só ela vendo meu rostinho aqui. Sim. Com certeza, deve ter um monte de coisa na sua cabeça já. Mas, enfim, focando. Então, quais são essas classificações para as pessoas saberem? Quais são, assim, os pontos fortes, os pontos fracos? Tipo, como você resumiria isso rapidamente? Beleza. Ó, uma coisa importante aqui é que os nomes são meio esquisitos, então não considerem eles, tá? Os nomes são realmente meio esquisitinhos. Mas existem 5 traços no nosso corpo, tá? O primeiro, que é o primeiro formado, que é o traço esquizoide. Esse traço é um traço bem magricelinho, então com os ossinhos bem aparentes, uma testa mais ressaltada, os olhinhos mais esbugalhados, lábios bem fininhos, aquela pessoa que parece que tá olhando para você, mas tá olhando para outro universo, porque ela não olha direto para você. Então, os esquizoides são as pessoas mais magricelinhas. E os esquizoides são pessoas mais quietinhas, mais na deles. Eles não gostam de abraço, de contato, de gente. Eles gostam de pensar, imaginar, ficar na deles, sem gente, porque eles não são fã de pessoas. Eu tenho 22% desse traço, então eu entendo um pouquinho aí desse esquizoide, desse mundo esquizoide. E, e esse traço esquizoide, ele geralmente não é muito fã de esporte, não. Porque ele gosta mais de coisas onde a cabeça dele está servindo para algo. Então, no esporte em si, ele não vai gostar de nada que ele precisa carregar peso ou qualquer tipo dessas coisas que para ele não faz nenhum sentido. Agora, o esquizoide ele pode gostar de fazer coisas onde a imaginação dele pode trabalhar. Então, por exemplo, numa natação, ele pode entrar na água, tá, e ficar mais de boa e viajar. Ele pode também vir com uma sensação de tipo, eu, por exemplo, eu gosto muito daqueles esportes mais de malabarismo, de ficar pendurada e tal. Então, essas coisas também fazem a esquizoide imaginar e tal, alguns tipos de dança. Trilha também é muito legal, embora o esquizoide canse mais rápido. Eles gostam bastante porque tem a natureza, tem a visibilidade, ele consegue imaginar coisas, então isso é bem legal. Então, o esquizoide, ele é mais na dele ali, ele não gosta de uma coisa muito intensa, não. Não é muito fã. Ele gosta mais de pensar. Entendi. Só um OBS aqui, quem estiver assistindo, eu quero ver se vocês comentam aqui, se vocês identificam isso em vocês, sabe? Esse traço em cada um. E também se vocês adivinham o meu, porque assim, ela vai falar os dela, mas eu quero ver quem vai adivinhar os meus aqui também. Qual seria o próximo? O próximo traço é o. Desculpa, veio uma mensagem aqui. O próximo traço é o traço oral,
que é muito famoso. O traço oral, ele é o traço mais fofinho, mais arredondado, com olhinhos pequenininhos, que olham pra você e pedem pra você, com um sorriso grande, bochechinha rosada. Como nós temos uma boa representação aqui nessa live de uma pessoa oral. E o oral, ele é um traço bem diferente do esquizoide, porque o oral ele gosta de muita sensação. Então, tudo que dá sensação para ele é incrível. Então, assim, o oral ele vai gostar muito de esporte onde ele esteja com pessoas e em contato com vida. Então, se ele puder estar, sei lá, fazendo uma trilha no meio das árvores, da natureza, ele vai estar sentindo a vida, aquele ventinho. Então, ele vai estar sentindo todas aquelas sensações ao mesmo tempo. Então, é toda aquela sensação gostosa mesmo. O oral, ele tem essa percepção muito, muito, muito intensa de sensação. E ele gosta muito de estar com pessoas fazendo aquilo que ele gosta. Então, se puder, o oral sempre estar com outras pessoas enquanto ele está treinando, malhando, indo numa trilha, se aventurando, ele gosta de companhia. Então, o oral é muito mais feliz quando tem pessoas por perto. Esse negócio de fazer tudo sozinha não é muita coisa do oral, não. O oral não é muito fã de ficar sozinho, não. Então, que tá todo mundo falando que você parece oral. É, realmente. Não tem Pois é, não tem como. Eu vi o primeiro vídeo e eu fiquei assim, gente, minha infância sendo retratada, todo mundo falando que eu sou carente, que eu gosto de companhia. Gente, sonho, não é possível. Eu não sei o que é o resto, tá? Teve um momento que eu pensei, será que eu sou 100% oral? Será que é possível isso? Aí eu fiquei assim, não é parece, né? possível. Mas, pelo menos pra mim, nesse momento, é o que mais tá em evidência, com certeza. Sim, você tem bastante oralidade mesmo. E assim, é muito legal porque o oral, ele não é um traço que ele ama exercício físico, no sentido de tipo, eu vou ficar na academia sofrendo, levantando peso e tal. Então, o oral, ele não é muito fã de ficar sofrendo fazendo alguma coisa. Ele gosta de sentir, ele gosta de sensação. Então, se ele puder mexer o corpo, fazer coisas enquanto ele está sentindo, para ele é sensacional. Então, inclusive, por isso mesmo você faz um sucesso aí nas suas trilhas, nas coisas que você pratica, porque tem muita sensação, né, nisso que você faz. Você sente muito. O vento, os cheiros da árvore, da terra, de tudo que você vai fazendo, tudo tem sensação, a terra, né? Então é muito legal para o seu oral. Ele realmente se desenvolve muito nessa área da natureza e tal. Então é uma ótima forma de colocar o traço oral no recurso dentro da atividade física e tudo mais. Ai, que legal. Depois eu vou fazer umas perguntas, mas pode continuar indo pro próximo. O pessoal Tá aqui bom. tá falando que eu sou rígida, oral e píssico. Essa Será? daí eu não colhei o resto. Olha, Vamos eu não ver. sei, né? Eu não vi seu corpo ainda, não analisei você ainda. Mas a gente tem algumas percepções aqui. É legal porque o próximo traço é esse psicopata, né? Que a gente falou. O nome é meio esquisitinho, mas não considerem porque realmente não tem nada a ver com psicopata do cinema, não, tá? É só um nome mesmo. E o psicopata, ele é um traço ele é mais triangular. Então, a base aqui da cabeça é maior do que aqui. O tronco aqui, né, vai ser bem maior do que a cintura. Então, ele vai sempre estar fazendo esse formatinho de triângulo, tá? E essas pessoas, elas gostam de ter controle das coisas e tudo mais. Eles até gostam de exercício físico, principalmente para aumentar essa região deles aqui. Então, vocês devem perceber e devem conhecer várias pessoas. Já viram aqueles homens que treinam, parece que a perna não treina nunca? São os psicopatas. que fica bem assim mesmo, o triângulozinho nas costas, né? Mas é bem legal de observar. Mas os psicopatas, eles vão gostar, não é da sensação em si, mas é daquilo que dá uma sensação de poder para eles. Então, qualquer tipo de esporte que faça eles terem essa sensação de que eles vão ganhar algo, que eles podem apostar algo, que eles vão se sentir um pouco mais poderoso nesse sentido. Então, eles gostam disso.
A trilha geralmente pode ou não pode, dependendo do que ele entende pra ele, né? O que que é isso pra ele. Às vezes, por gostar de desafios, ele pode ir, sim, né? Pra uma trilha, pra uma coisa mais assim. Mas eles geralmente pegam coisas onde ele pode ter mais amplitude, mais visibilidade. Então, também é legal essa percepção aí sobre os psicopatas. Não sei se vocês conhecem alguém, né? Que tem esse formatinho mais triangular no corpo. Então, é bem comum a gente ver os psicopatas na musculação original mesmo, né? Onde eles estão lá na musculação mesmo. Porque eles não ligam daquele sofrimento da academia, porque eles vão ganhar o que eles querem, que é aquele poder, aquela musculatura toda ali trabalhada. Então, pra eles tá tudo bem. E aí, nós temos o quarto traço, que é o traço masoquista. Esse traço, ele é um traço também um pouquinho diferente desses outros que a gente falou. E o traço masoquista, ele é um traço mais quadradinho. Então, o rosto ele vai ter um formato mais quadradinho. O corpo em si vai ter um formato mais quadradinho. O bumbum vai ser um pouquinho mais para dentro. As pernas vão ser bem grossas. Então, o masoquista ele vai ter esse aspecto mais travadinho, sabe? Parece um tronquinho de árvore mesmo. Aí, ó, Faustão, Cristiano Ronaldo, exatamente. São todos psicopatas. O masoquista, ele já é um traço que ele também sente muito. Ele também sente muito. Mas ele tem uma sensação muito grande de panela de pressão dentro dele. Então é como se ele sentisse sempre uma pressão muito grande dentro dele, porque ele guarda muita coisa, ele sente muita coisa, ele vai guardando, 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 guardando. Então, o masoquista ele precisa de algo que ele expanda essa energia. Então, os masoquistas eles gostam bastante de exercícios que envolvam explodir para fora. Então, se eles puderem socar alguma coisa, fazer um box, socar algum trem, levantar peso, para sentir essa energia, tipo, rasgando, saco, vou jogar esse trem no chão. Então, os masoquistas eles gostam de exercício físico que exija a força deles, que eles possam bater e tal, que é legal para eles deixarem essa coisa toda internalizada sair para fora. Também o exercício de resistência, né? A Nadita, não sei, alguma coisa assim. É comum o masoquista gostar de exercícios de resistência? Sim, eles gostam. Embora o rígido, ele goste mais desses exercícios por querer sair perfeito e competir, mas o masoquista, ele resiste muito mais. O masoquista, ele sempre tem uma resistência muito maior. Então, ele aguenta uma situação ruim, uma situação difícil, ó, muito tempo. Então, o masoquista, ele gosta de coisas que só ele dá conta de fazer. O masoquista é bom para esse tipo de exercício. Então, os masoquistas, eles ganham aí em provas de resistência, eles sempre têm essa potência aí por eles segurarem mais, né? Eles serem mais fortes, mais resilientes mesmo naquela situação ruim ali que eles estão vivendo. Então, nesses programas, né, no limite, essas coisas, os masoquistas, eles têm bastante resistência. Ah, entendi. E você falou sobre essa questão da explosão. A explosão também, tipo, por exemplo, de correr muito, tipo, de exercícios que, tipo assim, você canse muito, tipo, exemplo, tipo, ao invés de dançar um balé, dançar, tipo, uma zumba, que seria, tipo, uma explosão. Isso também seria coisa do masoquista. Sim, pode sim. O masoquista, ele gosta de uma coisa mais metódica. Então, ele não gosta muito de improvisar. Então, por exemplo, na zumba, ele pode até gostar da zumba por estar ali mexendo o corpo e tudo mais, mas dá uma insegurança para o masoquista ter que ficar acompanhando aqueles passos certinho e não saber o que está fazendo e não saber exatamente como se planejar para aquilo. Então, às vezes ele fica meio confuso. Mas, se tiver uma certa base de comparação, eles gostam sim. Os masoquistas gostam de correr e tudo mais. Só que eles não conseguem ter muita agilidade para fazer isso, porque eles têm pernas muito grossas e tal, então eles não conseguem, tipo, ser super ágeis com um rígido, por exemplo. Eles não conseguem ser muito ágeis. Então, eles geralmente escolhem exercícios que eles exigem mais força deles do que a agilidade deles. Então, eles geralmente vão pender para esse lado, tá? Mas, assim, pode acontecer. Agora, por exemplo, um masoquista dançar balé não acontece muito. Porque precisa de uma leveza e uma calma que o masoquista ele não está afim. Ele não. Já não basta ele ter que fazer tudo isso no dia a dia, não vai lá
pra piorar a situação, né? Então não acontece, não rola. Não funciona. E nós temos o quinto traço, que é o rígido. O traço rígido é o traço das pessoas que são mais curvilíneas, né? Então tem aquele corpo mais violão, tem os músculos mais torneados, tem um rosto mais harmônico, com os três traços, né? Na mesma proporção. E então, esse traço rígido, ele tem. Na verdade, ele gosta de tudo quanto é coisa. O rígido é o tipo de traço mais aventureiro. Então, ele gosta de treinar, de fazer, de acontecer. Ele gosta de ser bom em tudo, inclusive. O que às vezes faz ele não ser bom em nada, porque ele quer fazer tudo. Ele quer fazer trilha, ele quer fazer crossfit, ele quer fazer isso, ele quer fazer aquilo, ele quer dançar, ele quer fazer não sei o que lá. Então, ele quer fazer tudo pra ele ser bom em tudo. E aí, muitas vezes, ele não é bom em nada, porque ele não desenvolve nisso. Mas, no geral, o rígido, ele gosta de trilha e tudo mais, porque isso faz gastar ele muita energia, faz ele sentir toda a intensidade que ele tem muita energia corporal mesmo. E também ele tem essa sensação de competitividade. Então, o rígido ama competição. Se tiver alguém ali para competir, quem é que vai chegar primeiro numa rapel, em alguma coisa, o rígido já vai querer participar porque ele gosta de ganhar, ele gosta de ser o primeiro. Então, o rígido, ele se empolga mais quando tem desafios. Se tem desafio no negócio, na parada, ele tá lá, ele gosta de ser desafiado. Pra ele ter aquela sensação, tipo, sou bom. Então, o rígido, ele gosta disso. Entendi. Não sei se vocês se identificaram aqui, eu não sei se eles já sabem quais são, né, os traços presentes ou não, mas quiserem compartilhar aqui também. É, Eu fico meio na dúvida, sabe? Porque, tipo, algumas coisas eu me identifico como rígida, mas eu não me identifico, tipo, com o corpo do rígido, por exemplo, nem com o do psicopata. Eu acabo me identificando mais com o corpo do masoquista e do oral. Ainda mais essa questão do sentir muito, porque parece que, tipo, não é tudo é sentir muito, muito, muito. Se complica um pouco às vezes, sentir tanto, né? Mas eu gosto muito dessa questão, tipo, de desafio. Não do desafio com outra pessoa, mas desafio comigo mesma. E dessa questão de, tipo, de gastar toda a energia, realmente. Tipo, de chegar e explodir e gastar toda essa energia que tá dentro de mim. Eu gosto muito. Perguntaram aqui o tema. A Ju, ela tá explicando como o corpo explica a relação com o esporte, com a trilha, com a aventura, como que a gente pode ter a nossa melhor performance, pra gente conseguir se identificar um pouco também. Mais ou menos isso. E não sei se você quer comentar alguma coisa, mas eu recebi algumas perguntas que não sei se o traço sabe explicar ou não, né? Tipo, Tá. a que mais recebi foi tipo assim, ai, mas eu me esforço tanto, eu treino tanto, parece que eu faço tanto exercício e tipo, não saio do lugar, sabe? Tipo, eu não vejo diferença no visual, sabe? De perda de peso, de tonificação, e também tanto na performance. E sempre tem, tipo, aquela pessoa que convive com a gente, inclusive esse é um dos meus casos, assim, sabe? Eu me identifiquei com as perguntas que, tipo, não faz nada e simplesmente vai lá e consegue fazer tudo, entendeu? Tipo assim, tem aquele corpo meio que, tipo, perfeitinho, assim, pronto pra atacar e não treina. E daí você se esforça tanto e, tipo, não tem a mesma performance. Sim, e é legal a gente falar disso, porque existe mesmo a diferença de energia corporal, de metabolismo, de funcionamento do corpo. Então, existe essa diferença. E às vezes parece meio injusto, né? Poxa, meu, que coisa! Por que isso acontece? Então, geralmente, os orais com masoquistas, eles realmente têm muito mais dificuldade em emagrecer, porque o corpo deles não foi programado para isso. Eles não foram programados para ser magricelos. Até porque o oral, ele precisa ser mais fofinho para ser, né, mais fofinho literalmente, para as pessoas terem mais contato com ele, para as pessoas quererem abraçar ele, estar perto dele. O masoquista precisa ser mais forte para conseguir carregar o peso. Então, assim, não faz sentido uma pessoa super oral e super masoquista ser magricela, entende? Tipo, não faz sentido. Dentro da mente, claro, o masoquista oral pode querer ser magro, mas isso não vai acontecer, porque a mente dele não tá programada para isso. É a mesma coisa de um esquizoide, que quer ter uma perna grossa. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque não adianta, o corpo do esquizoide ele foi feito para ser magricelinho. Então ele não vai ter muita energia corporal, ele não vai aguentar muita coisa, porque ele não tem energia naquele corpo, ele tem energia na cabeça, não tem energia no corpo.
Agora, por exemplo, o rígido é o traço que mais tem essa energia corporal, tem a maior facilidade de desenvolver a musculatura. Então, é aquela pessoa que literalmente nunca faz nada, mas se ela fizer 3 abdominal, ela fica com a barriga trincadinha. Essa é a pessoa, é o rígido. Só que o masoquista e o oral, por exemplo, eles vão treinar sempre e tal, e isso não significa que eles vão emagrecer, que eles vão ficar magrinho e tal, é claro. Os orais e os masoquistas, eles podem emagrecer? Podem. Mas não a um ponto de ficar, sabe, magricelinho. Isso não acontece. E assim, às vezes a gente fala, poxa, mas isso é meio injusto, né? Que coisa, por que uns tentam e outros não conseguem? E já o outro ali parece que já tá tudo perfeito ali já pra funcionar. E na verdade é muito além disso, né? Quando a gente percebe e entende por que a gente é da forma que a gente é, fica muito mais fácil a gente aceitar como a gente funciona, né? Porque, querendo ou não, os nossos traços, eles têm as partes negativas deles, mas eles têm as partes positivas dele. E você, por exemplo, assim, né, não vi seu corpo. Então, aqui no seu rosto, você tem bastante oralidade, rigidez e um pouquinho de masoquismo. Então, nesses 3 traços que você tem aí, você não caberia sendo outra pessoa, entende? Não faria sentido para você, por exemplo, ser uma pessoa esquizoide. Você não ia conseguir viver bem com as pessoas sendo esse traço, porque não é você, entende? Você não viveu aquilo que o esquizoide precisou viver. Você viveu o que você precisou viver. Então, são coisas diferentes que vão acontecendo e é natural que muitas pessoas elas tentem e não consigam obter os resultados físicos que elas querem na velocidade que elas esperam em comparação com outras pessoas, né? Que conseguem isso de outras formas, até mais rápido, até mais eficiente. Então, assim, eu até tenho uma live sobre isso, sobre o sobrepeso, as funções de cada peso, né? De como cada um funciona. Depois, se vocês quiserem ver, vocês podem ir lá no meu perfil, que tem lá a minha live certinha falando sobre isso, sobre sobrepeso e tudo mais, porque é um assuntão que daria aqui 2 horas de live, então não adianta falar aqui agora. Mas assim, uma coisa que a gente pode mencionar é o caso do oral e do masoquista, de ter essa dificuldade. O importante que vocês têm que trazer para o exercício de vocês não é somente a parte estética, porque a parte estética ela é uma finalização do processo. Se vocês estiverem felizes e bem com o seu processo de caminhada, do seu processo de execução, de estar realmente chegando nos seus objetivos, de metas mesmo que você alcança, não só visivelmente aqui, mas da sua saúde, da sua energia de vida, isso é muito mais, sabe? É muito mais contabilizado. Quando a gente aprende por que a gente funciona dessa forma e a gente é desse jeito, a gente nem quer mais trocar. Que nem eu. Eu sempre fui muito magricelinha, né? Muito magra. E aí eu sempre fui muito magrinha e sempre fui muito curvada. Sempre Eu acho isso daqui a coisa mais linda! Eu não gostava quando eu era menor, eu achava horrível. E eu sempre fui muito curvadinha, porque o esquizoide ele é bem curvadinho, né? Ele fica assim, parecendo assim, meio assim pra dentro. E assim, eu sou assim, e não vai mudar isso, entende? Não adianta, não vai mudar. Então, eu entendo que isso aqui me traz o meu cérebro mais pensante, minha criatividade, então tá tudo certo, eu fico feliz de ter isso, porque é representação de como eu sou por dentro, sabe? Então, quando vocês entendem o porquê que vocês são, do formato que vocês são, fica muito mais fácil de você ter esse olhar de empatia com você mesmo. Falar assim, ai, por que eu tô tão preocupada em parecer aquela pessoa? Pelo amor de Deus! Por que eu tô tão preocupada em parecer aquela outra pessoa que não tem nada a ver comigo? Ela não tem nada a ver comigo. A história dela não tem nada a ver com a minha. Então, quando a gente é muito mais fácil a gente gostar de quem a gente é e dar certo, né, com os nossos esportes, com a nossa aventura, com o que a gente realmente quer alcançar. Ai, maravilhoso. Totalmente isso. Alto amor, né? Alto amor que se fala. Eu mesma, tipo assim, você falou, né, que não tem como ser magra. Eu já fui, tipo, muito magra quando eu tive anorexia e etc. Eu fui, tipo, muito, era, tipo, osso. Mas foi, tipo assim, uma das piores épocas da minha vida, sabe? Não é Tipo, saudável, né? eu sofria muito, eu não era saudável pra começar e, tipo, eu era muito triste, sabe? Tipo, eu não era feliz, eu não conseguia me expressar, eu literalmente ficava, tipo, dentro de uma caverna. Então,
Não é uma natural. Não é uma natural. Tipo assim, não importa, tipo, não importa se eu faço dieta, não importa se eu faço nada. Não muda. Então eu aceitei que é assim. E é isso. Não vou ter o ossinho daqui, mas tem minha bochechinha. É meio que isso. Exatamente. Então é muito legal a gente entender o nosso formato do nosso corpo, porque assim a gente tem menos essa sensação de que a gente não tá cabendo, né, no estereótipo que as pessoas inventam e criam na nossa mente, porque senão a gente para de entender que os nossos traços eles são funcionais. O oral mesmo, né? Ele é super, super carinhoso, super empático, super sentimento. Então, ter pessoas orais do lado é, tipo, muito bom. Eu amo, amo, amo ter pessoas orais do meu lado, porque eles são extremamente empáticos, eles trazem sentimento pra tudo, e isso é muito legal ser oral. Mas as pessoas, elas têm essa coisa, tipo, ah, não, mas aí eu vou engordar, eu não quero ser oral, porque eu engordo. E na verdade não era pra ser assim, era pra ser muito bom. Então, quando a gente faz a análise, a pessoa começa a entender, né, o quão bom é ser quem você é. E como usar isso bem, né? Sim, com certeza. E uma outra coisa que também perguntaram, eu não sei se a dor tem correlação, mas falaram que tipo, a pessoa sente muita dor, muita sensibilidade, principalmente nos joelhos, nas articulações. Não sei se tem a ver com algum traço ou se é questão, sei lá, de não fortalecimento mesmo, etc. Não, não tem nada a ver com os traços em si. Não, não tem nada a ver. É mais do fortalecimento mesmo do músculo. O oral, ele tem mais dificuldade com o fortalecimento do músculo, porque ele é mais molinho naturalmente, né? Então, o oral é mais molinho. Eu também sou oral, né? Embora eu seja magricela, eu sou oral também. Então, a gente é bem, bem molinho mesmo. Então, nosso músculo ele não aguenta muita estrutura. E principalmente se a gente estiver acima do peso que o nosso osso aguenta, o joelho ele vai pesando, né? Ele vai pesando. E a trilha, querendo ou não, é tipo bem instável, né? Não é uma coisa reta. Então, a gente tem que ter um preparo físico um pouquinho maior para fazer a trilha, né? Então, é bom sempre Uhum. procurar um médico, um ortopedista para entender ali o que faz, o que não faz, o que pode, o que não pode, mas não tem nada especificamente a ver com os traços, não. Aham. E assim, você falou sobre a questão do exercício, o que é melhor assim para cada um conseguir desenvolver, etc. Não sei se alguém tem alguma dúvida, pode comentar aqui se tiver, tá? Mas eu ia perguntar se, tipo assim, tem alguma outra coisa que tenha, que ajude nos traços na performance. Tipo, por exemplo, eu procurei oral porque eu me identifiquei como oral, tá? Então eu percebi que oral gosta de conforto. E eu percebi que eu sempre tava assim, tipo assim, uma mochila mais confortável, uma bota mais confortável, coisas assim mais confortáveis. Se você tiver mais alguma contribuição sobre oral, pode falar, mas tipo assim, sobre os outros traços também, tem alguma coisa assim que vá facilitar, vai deixar a pessoa realmente mais feliz, mais alegre, mais fácil fazer, sabe? Legal, legal, boa ideia. Uma coisa legal da gente pensar é, por exemplo, o esquizoide, né? Ele gosta bastante de coisas que fazem sentido, então de formas mais racionais de agir nas situações. Então, por exemplo, uma trilha onde ele pode ter um mapa, sabe, para se guiar, para descobrir. Então, o esquizoide ele vai ter essa sensação de descobrir as coisas, de poder imaginar e chegar em outros lugares, de desbravar as coisas. É bem legal. O esquizoide ele gosta disso. E ele também vai gostar de ter alguns utensílios interessantes. Então, talvez, tipo, ter uma lupazinha, ter alguma coisa para olhar a formiga que tá ali no chão, ter também algumas coisas para ele abstrair. Então, tipo, levar um livro, alguma coisa assim, para quando ele chegar lá, ele poder abstrair, colocar um som, uma música, para ficar, tipo, mais tranquilo. É legal pro esquizoide em si, para ele poder usar a mente dele enquanto ele se exercita. Então, isso é bem legal. O oral, ele vai gostar de conforto, né? Então, naturalmente, o que facilitar para ele se sentir mais confortável ali, melhor. Então, se ele tiver uma bota mais confortável, uma roupa mais confortável, que não esteja apertando nem agoniando ele, fazendo ele passar calor, nada disso, o oral não gosta. Então, se puder estar sem maquiagem, sem nada, só com protetor solar, ele fica mais feliz. O oral fica mais tranquilo. E sempre pensando no conforto em si mesmo, que o oral ele gosta muito.
O psicopata, ele não tem muito essa sensação. O que vai ajudar muito ele é ter o controle. Então, o psicopata, ele vai liderar a equipe ali. Então, tipo, se tiver uma galera e tiver um psicopata ali, ele vai querer guiar a galera, ele vai querer dar os direcionamentos para as pessoas, o que que faz, o que não faz, aonde vai. Ele vai querer pegar, tomar a frente disso e ir delegando as tarefas para cada um. Então, o psicopata, ele vai ter mais essa sensação de controle. Ele odeia estar sendo manipulado de alguma forma, em algum sentido. Então, se ele tiver, por exemplo, com uma galera e alguém estiver tentando controlar ele para onde ele vai, ele geralmente não vai querer seguir essa pessoa, não. Então, ele vai querer fazer do jeito dele e geralmente vai levar a turma e a trupe dele com ele. Então, o psicopata, ele vai ter só essa necessidade maior de controle do ambiente. O masoquista, ele também vai gostar bastante de ter segurança nas coisas que ele faz. Então, assim, o masoquista, ele não vai fazer uma trilha só na exploração. Ele não é doido, tá? Ele não faz isso. Então, o que ele geralmente vai fazer é, ok, existe uma trilha, deixa eu pesquisar na internet como é que faz essa trilha, onde acaba essa trilha, se ela tem final, se eu não vou me perder no meio da floresta, como é que eu vou fazer esse treco. Então, o masoquista, ele vai procurar ter segurança naquilo que ele está fazendo. Então, ele vai formar um mapa, um script, como é que ele vai fazer, onde que ele vai seguir, como é que ele chega em tal lugar, em tal lugar. Então, ele vai pesquisar sobre, porque ele não vai chegar lá para descobrir lá no meio que ele está perdido, porque aí ele fica totalmente inseguro. Então, ele precisa ter essas coisas, aí ele vai estar sempre, tipo, com o celular carregado, ele vai estar nos mínimos detalhes, exatamente, no mínimos detalhes ele vai estar com tudo preparado. Tipo, tem que levar uma água extra, tem que levar um canivete, tem que levar tudo que é importante para qualquer coisa que pode acontecer aqui no meio do caminho. Então, ele é mais precavido, o que é legal também. E o rígido, ele vai querer estar mais bonito. Então, geralmente, os rígidos eles estão mais se importando com a foto que ele vai tirar na trilha do que com a trilha em si. Então, o rígido, ele geralmente ele não vai estar muito aí para o conforto em si. Ele vai querer estar mais bonito, com uma roupa mais bonita, tá bem apresentada. Então, optar, né, em coisas que são funcionais para uma trilha, tipo um tênis apropriado, uma roupa apropriada, mas mais bonita, que dê essa sensação de embelezamento um pouquinho maior. E o rígido ele vai estar sempre tão leve, celular bem carregado, porque o rígido vai querer tirar foto, vai querer deixar as coisas mais bonitinhas e ele vai estar se importando bastante com a estética ambiental. Então, trilhas quanto mais bonitas, melhor para ele. O ambiente mais competitivo, onde ele consegue também se desafiar, também é muito legal. Então, se for aquela trilha que ele sente que ele tá, tipo, perdendo ali, não tá meio xoxa, ele não quer, não. O rígido, ele geralmente quer uma coisa mais intensa, uma coisa mais diferente e tal, pra ele poder mostrar que ele é bom naquilo que ele tá fazendo. Então, essa vai ser também uma diferença aí pro rígido e ele vai gostar disso, de ter essa sensação maior aí de desafio. Uhum. E, nossa, muito bom ouvir tudo isso. Eu imagino várias pessoas assim que já passaram na minha vida, que eu já vi, eu fico assim, nossa, é muito isso, muito isso. Mas enfim. E no pós-trilha, tem alguma recomendação para cada traço? Assim, após o esporte no geral, assim, tem alguma recomendação ou não? Não necessariamente, assim, tudo vai depender do gosto da pessoa, né? Porque não é só porque a pessoa tem um traço que ela gosta de uma coisa específica, né? Por exemplo, Uhum. é difícil os psicopatas eles gostarem muito de trilha. Porque, no geral, os psicopatas eles gostam de coisas mais caras, mais bem feitas. Então, eles vão preferir uma piscininha do que um rio lá no alto da montanha. Então, geralmente, isso vai ter uma diferença. Mas não é uma coisa específica, sabe? Vai muito de gosto, de criação, de como a gente foi feito na nossa família, como que são as coisas. Eu mesma, eu amo trilha, né? Meus pais, eles sempre gostaram muito de trilha, de cachoeira, de viajar, de acampar. Então, eu sempre fui muito assim, essa vibe, assim, eu gosto muito. Então, a gente sempre teve esse costume, né? Mas não é todo mundo que tem esses traços que vai, né? Ah lá, é só Essa apostar questão. que o psicopata vai. Aí se apostar, vai. Se ele for ganhar alguma coisa com essa trilha, ele vai ser o primeiro a estar lá, com certeza. Pode crer. Exatamente. Mas é muito legal de ter essa percepção, porque assim a gente não se compara, né? E a gente consegue ter
uma fluidez melhor naquilo que a gente está fazendo pelo motivo certo, né? Porque o oral, ele vai para lá para sentir. Então, ele não precisa ir lá com o objetivo de ficar magrinho e tal, e de malhar. Não, só vai sentir, meu. Vai, sente o vento bater em você. E é isso. Nossa, eu tô aqui, tipo, nossa, muito isso. Tanto que, assim, se for racionalizar, assim, de pensar, assim, o que eu como, assim, caloricamente falando, não compensa o exercício. Não, não é por isso, não é por isso, não faz sentido pra mim. Realmente. Sim, Mas daí exatamente. a pessoa, quando a pessoa ela se identifica assim, no geral, ela vai atender de forma com o traço que mais se expressa, assim, ou no caso, realmente achar um equilíbrio em tudo isso na vida, sabe? Entendi. Então, na verdade, assim, a identificação ela pode ser um pouquinho errada, né? Porque às vezes a gente se identifica com um traço que tá na dor e daí a gente não sabe exatamente qual é o nosso traço. Então, o certo seria fazer uma análise corporal para entender as porcentagens disso e como isso se junta, né? Então, na análise corporal a gente faz isso, a gente entende o que o seu corpo explica, como você funciona e te ensino a usar bem isso. E aí, na vida, você não vai tentar ficar equilibrando seus traços, porque os seus traços são esses que você tem. Você não vai ser outra coisa. Então, não adianta você ficar, por exemplo, super importando com o esquizoide que você tem aí. Meu, não adianta, entendeu? É uma coisa, tipo, ele é quase nulo em você. Então, não adianta ficar forçando a barra do esquizoide. Não, deixa ele quieto. Então, assim, é importante você entender como você funciona, os seus traços específicos, porque isso você vai poder colocar sua energia ali, em satisfazer esses traços e conseguir equilibrar eles juntos, né? Os que você tem em maior potência juntos para fazer o que você quer. Então, isso ajuda também bastante na parte do exercício, porque o oral, por exemplo, é um traço que ele não gosta muito de se exercitar. Nem o oral, nem o esquizoide. Eles são mais quietinhos na deles, eles não são muito afim. Eles só fazem isso quando tem um motivo maior, né? Uma coisa mais gostosa. Então, eles têm uma recompensa ali com aquele exercício. Seja depois do exercício ou seja no próprio exercício, né? Como uma trilha, por exemplo. É o tipo de coisa que o oral vai gostar de fazer. Claro, não quando ele tá 100% sedentário, porque aí ele não vai gostar de ver, não. Ele vai gostar só de assistir na televisão. Mas quando ele vai começando a fazer, ele vai pegando gosto, né? Porque tem a sensação envolvida. Então isso é bem legal. Entendi. Ai, gente, muito obrigada. Não sei se mais alguém tem uma pergunta, se você quer comentar alguma coisa também a mais, falar da sua análise também para as pessoas que estão aqui. Eu acho que é isso mesmo, né? Assim, no geralzão, todos os traços eles podem se exercitar, eles podem ter essa questão de aventura, de se aventurar, de chegar. O legal é você conseguir dar para o seu traço o que ele precisa, né? Sem julgar você mesmo e nem julgar o outro. Então, às vezes, por exemplo, um masoquista tá junto com um rígido e eles têm essa tendência a fica tipo, por que você tá tirando tanta foto? Pra que isso? E o rígido tá tipo, por que você vem com o mapa, gente? Vamos só ir, só conhecer e tal. Então, assim, é muito legal quando a gente entende a gente e entende o outro. Porque assim, a gente não julga, né, o que o outro precisa para se sentir bem naquele ambiente. Então, assim, é bem legal a gente ter esse tipo de conhecimento. Depois, se vocês estão aqui, né, que não conhecem meu perfil, podem ir lá no meu perfil, que lá tem, assim, inúmeras coisas sobre cada traço, como funciona. Tem uma live sobre cada um dos traços para vocês irem se identificando, compreendendo. E a análise corporal em si ela é bem tranquila, a gente faz em 2 horinhas, a gente faz uma análise com todas as respostas e tudo mais que a pessoa precisa entender sobre o próprio funcionamento, como ela pode funcionar melhor com ela, com os relacionamentos dela. Então, assim, é bem legal. Eu gosto muito de trabalhar com isso, porque é realmente muito gratificante, né? O sorriso no final da análise. Aham. Ah, até porque você pega todos os pontos da vida, né? Não só, tipo, esporte, mas profissionais, enfim, a vida é como um todo. Então, realmente deve ser, tipo, uma mudança muito grande de vida. Sim, é muito bom mesmo. Ah, então é isso. Foi um Eu prazer pensei, com você. foi. Muito obrigada pelo Uhum. Ai, de nada, muito obrigada você por ter aceitado. Foi tipo assim, eu conheci a Ju, tipo, muito em cima da hora, assim, sabe? Foi tipo assim, eu vi e falei assim, nossa!
Amei, gente. Preciso, preciso. Como assim? Como assim? Coisa maravilhosa é essa? Foi realmente apareceu assim, tipo, muito aleatoriamente pra mim. Eu me apaixonei, tanto que, tipo, eu nem fiz análise ainda, mas eu quero fazer, assim, tipo, profundamente, porque eu sinto que eu fazer uma mudança muito grande. Só de eu ter, tipo, visto vídeo no YouTube, eu já me entendi muito mais, eu já entendi muito como eu funciono, assim, de, tipo, de aceitar realmente, ver como que isso pode mudar a vida. E acho que é isso. Muito obrigada. Vou deixar ela salva aqui. Vou subir no canal também do YouTube. E muitos beijos e um mega abraço, porque eu sou dessas. Tá bom, beijinho. Obrigada. Até mais. Tá, até mais.